Olá, muito boa noite a todos e a todas. Uma grande alegria, mais uma vez, nesta semana, estarmos juntos para conversarmos um pouquinho como é que está a nossa vida, como é que foram as nossas experiências da semana e também nós nos demorarmos um pouquinho sobre o que este momento de pandemia, o que ele tem representado na nossa vida, na vida dos nossos amigos, se nós temos algumas evidências novas de como, né, as coisas estão desenvolvendo. Nós vemos hoje, agora neste momento, pelo menos para mim, o que mais tem aparecido é que nós estamos subindo muito ainda a nossa curva, né? Ainda estamos ascendentes, estamos quase chegando a 100 mil mortos. É uma tristeza imensa. Eu quero me solidarizar com todas as famílias, mandar o abraço, o carinho, a preocupação e as nossas orações diárias por todos os doentes, por todos que têm perdido seus familiares. É muito triste. Não é pouca coisa, é uma coisa muito grande. E também eu percebo que nos últimos tempos, o que mais a gente está percebendo nesses últimos dias, e principalmente essas últimas semanas, é o movimento das escolas, das universidades para retomar as atividades. Então, eu acho que isso está muito aí diante de nós, e hoje nós vamos estar recebendo conosco a Kelly Grisa, que ela é uma educadora, ela vai falar também desse momento na escola, nós vamos querer falar, cada um vamos nos apresentar. Kelly, vai ser uma grande alegria tê-la conosco hoje. Então, nesse aspecto, depois trazendo um pouco da leitura, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, do que o Apocalipse está nos ensinando, e que nós vamos então tecer as nossas palavras, as nossas experiências, a nossa afetividade nesta noite para todos aqueles que nos ouvem. Então, você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, hoje vamos ter música, hein? Eu vou só, já vou dizer, fique aí conosco, porque nós vamos ter música logo mais. Então, nesse momento, eu queria abrir a palavra para os nossos amigos que estão conosco. Virgínia, para o seu boa noite. Boa noite a todos. É uma felicidade imensa estar aqui novamente com vocês, com esse grupo, né? E todos das redes sociais que nos acompanham, né? Que seja uma noite bastante produtiva, tanto na palavra de Deus quanto na ciência também. Que bom, Virgínia, isso mesmo. E Vilmar, lá do Rio Grande do Sul, olha, gente, hoje eu não falei, eu sempre gosto de dizer, porque sempre tem amigos novos, porque eu sei, sempre mandam mensagens e a gente fica super feliz. Virgínia está falando de Campina Grande, na Paraíba. Eu do Paraná, Cascavel, no Paraná, aqui perto da tríplice fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil, né? E Vilmar, lá no Rio Grande do Sul. Olha que beleza que é isso. Todos nós unidos pelo mesmo objetivo, né? Criando uma boa rede de sintonia aí. Cumprimentar todos e todas, né? Te cumprimentar Irene, Virgínia, Sloane, e a saudação de acolhida para Kelly. Seja bem-vinda ao nosso grupo, à nossa rede. Nós tivemos uma semana muito abençoada aqui, teve uma semana amena de sol, que foi considerada entre os 15 e 18 aí, que para nós é uma bênção, né? A Virgínia já não gosta muito de abaixo de 20, mas para nós foi uma semana muito positiva. Estamos preocupados com a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que está deliberando aos prefeitos que decidam. Né? Essa perspectiva da economia ela é tão forte, a lógica da economia é tão forte que vai pressionando um efeito cascata, e agora está chegando a uma certa, por pressão, obviamente, do setor comercial e setor industrial, para os prefeitos, a flexibilização chegou que os prefeitos possam decidir. O nosso receio
é justamente no sentido de que, por essa pressão econômica, volte, né? Aumenta os casos. A minha cidade chegou a 1.300 casos, já há 70 e poucas mortes, uma cidade de 200 mil habitantes, mas vem num crescente e as redes, né? Hoje estava assistindo agora há pouco, o estado do Rio Grande do Sul está com 70%, aí 70% a 80%, então não tem uma margem muito grande. É nesse sentido, né? Agora há pouco conversava com uma amiga minha que o tio desencarnou em Porto Alegre, ela dizia, a gente não pode se pensar que né, somos super poderosos, não de nós que não sejamos pessoas inatingíveis, esse é o termo que ela utilizou, porque realmente a gente precisa ter o cuidado. Aqui eles fizeram uma análise que a gente teve 2 semanas que manteve e já acharam que isso era para voltar sobre o novo normal. Inclusive eu vou escrever um artigo sobre isso, sobre o dito novo normal, né, que às vezes é o velho, né? Aquilo que a gente chama de vinho velho em pipa nova. Muda a pipa, mas o vinho é o mesmo, que é voltar àquelas perspectivas lá. Do ponto de vista do conhecimento da área da educação ambiental, além da gente estar mais integrado ao nosso congresso, agora há pouco saiu uma edição especial da revista com mais de 500 páginas da Brasileira de Educação Ambiental, proporcionando para você que gosta de ler sobre a questão do Covid, proporcionando diferentes olhares sobre o Covid-19 no Brasil, estratégias de diferentes pontos do Brasil, pesquisadores dizendo, olha, quem sabe a gente vai por ali, porque o que é certo, a gente não tem o receituário, mas tem muitas pessoas bem intencionadas nessa visão propositiva e eu acho que isso nos alegra. Que bom, Vilmar, isso mesmo. Eu vi lá que a revista saiu mesmo agora à tarde. Não, preparando a live, não tive tempo para abrir, mas o nosso editor-chefe, nosso amigo Zisman, né, enviou para todos nós e nós estamos muito felizes. Já sabíamos desse trabalho, porque nós estamos acompanhando e ajudando na edição da revista também. A revista vai estar conosco no Congresso Nacional de Meio Ambiente, vamos ter um número especial, bem como a nossa revista aqui, jovem revista, né? Criada da resiliência climática, mas nós vamos ter também um número especial. Então é isso, nós estamos sempre trabalhando nesse sentido. E você falou sobre o novo normal, não é? Eu falava com a Kelly agora há pouco, quando a gente estava iniciando, que eu acredito que nós estamos querendo colocar, realmente você tem toda a razão, nós queremos colocar um barril novo no vinho velho. Eu acho que não temos aprendido bem a lição. Mas eu vou deixar a Kelly se apresentar, Sloane também, e depois, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo normal e como está o ritmo de vida. Vamos lá? Pode ser isso? Então, Kelly, por favor, seja muito bem-vinda. A Kelly vem do desenvolvimento rural sustentável. Fale para nós, Kelly, o que você estava fazendo lá e depois também essa tua experiência como pedagoga, como professora na escola, por favor. Boa noite a todos. Que prazer estar com vocês. Carinhas novas e assuntos tão recorrentes que a gente fala todos os dias, né? E como é bom falar com pessoas de outros lugares, de outras ideias, como é bom essa interdisciplinaridade que a gente consegue ter nesse tipo de live, nesse tipo de conversa, não é mesmo? Então, eu sou de Capitão Leônidas das Marques, uma cidade pertinho de Cascavel, cidade pequena, com 15 mil habitantes, porém uma cidade que está preocupada, sim, né, com o Covid. Afinal de contas, eu sou diretora de uma escola municipal e nós estamos aí com esse processo de volta ou não volta às aulas. Vamos botar nossos pequenininhos para dentro da sala ou não vamos? Como vamos fazer com eles, né? E, na verdade, a economia fala mais alto do que o respeito, às vezes, pela vida, né? E a gente acaba percebendo que a gente não tem nem previsto no nosso plano político-pedagógico um plano de ação para se receber essas crianças, um plano de ação para o desenvolvimento depois dessas crianças, para o desempenho escolar que se perdeu durante esse ano, né? Então, são assuntos que a gente busca de várias ideias, de várias pessoas, para conseguir realmente formar nesse novo conceito, essa nova concepção de sujeito que nós vamos ter que entender daqui para frente. Porque não seremos mais iguais, não teremos mais a mesma socialização na escola por um bom tempo, né? E isso não está previsto em nenhum tipo de plano pedagógico, né?
Então, a gente está formando de novo isso, buscando novas ideias, trocando ideias com pessoas para a gente conseguir formar realmente. E essas lives, esses momentos, essa professora Irene, nossa, tão querida aí, que nos dá muitas ideias e nos ajuda realmente a tentar perceber o lado pedagógico, sim, mas bem humano, para a gente poder fazer um plano legal, um plano diferente aí para receber nossos alunos. Prazer estar com vocês, obrigada pela acolhida. Muito bem-vinda, uma alegria nossa mesmo, porque essa é a ideia, né? A gente tem trabalhado, eu, Vilmar, há muitos anos, Virgínia também, em escolas e universidades, a Virgínia é doutoranda lá na Paraíba, não é? E tem um filho também doutorando, que o Vitor geralmente toca aqui conosco, nas outras lives, você que já assistiu sempre as outras, sabe disso e tudo. Então, nós temos aí uma atuação nas universidades, mas é porque ela é polo gerador desse disseminação de conhecimento e produção de conhecimento que a gente quer que chegue a todos, né? E, principalmente, um público que eu sei, você sabe disso, que eu tenho trabalhado com atenção para as escolas, claro, através da educação ambiental. E Vilmar faz isso também com maestria e ele ainda trabalha. Eu trabalho aqui com gestores de educação ambiental nos 29 municípios, junto parceria com a Itaipu Nacional, que eu sei que você sabe também, e com pessoas que trabalham nas ONGs, com agricultores familiares, através do desenvolvimento rural sustentável, meus alunos, as pessoas direto, a gente está fazendo pesquisa e projetos de intervenção e que traz solução para essa área. E Vilmar trabalha bastante com o segmento de educação ambiental, muito importante, que são indígenas, quilombolas e afrodescendentes, com toda uma peculiaridade de cultura muito importante. Ele é especialista nisso, então é desse lugar, né, que a gente quer conversar para que a escola possa acolher, né, todas essas pessoas. Excelente, então. Sloane, você quer dizer sua boa noite para nós? Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui. Não estou podendo ligar a câmera, mas vou acompanhar aqui com vocês. É um prazer. Eu estou em Campinas, São Paulo, né? Eu trabalho aqui, vim fazer o mestrado aqui na Unicamp e acabei arrumando emprego e estou aqui, em Campinas. Aqui em Campinas, a gente, nesse processo aí de quarentena, né? Nós estamos... A Campinas abre uma semana, fecha duas, abre uma semana, fecha duas, e assim a cidade está se mantendo viva, né? Porque é muita gente e as pessoas precisam girar aqui na cidade, alimentação. Então aqui eles estão optando por essa opção de abre um período e fecha outro período, principalmente o centro e lojas comerciais e tal. Bom, por enquanto estamos aí, eu acho que estão mantendo, né, os 70% das camas de UTI estão ocupadas aqui em Campinas, mas está se mantendo uma quantidade aí média, não está subindo, mas também não está descendo, né, diríamos assim. E é isso, eu estou de home office, então estamos aqui trabalhando, né, na rotina, trabalhando bastante agora por casa, né, em casa. É isso. Muito obrigada, Sloane. A Sloane é engenheira eletricista e gosta de trabalhar nas questões de sustentabilidade dentro do setor elétrico. E ela tem uma outra atividade que ela desenvolve de forma voluntária, mas que já faz sempre, que é com universitários, acolher universitários, grupos de universitários, e isso ela faz agora com uma coordenação de várias universidades, do grupo nacional de universitários adventistas, e eles então fazem assim, ela está sempre sabendo como estamos, principalmente o pessoal de pós-graduação das outras universidades, eles têm lives muito, muito frequentes, então com isso você vê que realmente a gente vai trocando esses conhecimentos. É muito importante isso.
Vilmar, eu queria que você retomasse um pouquinho essa questão do novo normal, e quando você vai falar, eu quero dizer que eu estava dizendo para Kelly, eu tenho a seguinte impressão, amigo, eu quero que você, por favor, discorde, concorde, fique à vontade, mas eu tenho a impressão que nós estávamos desenfreados, com uma velocidade que eu digo assim, foi isso que eu já usei essa expressão mais que uma vez e repeti a Kelly, quero falar aqui. Como se a gente estivesse numa roda gigante, e esta roda gigante tem aumentado muito a sua velocidade, e nós humanos estamos perdendo o controle, mas a gente precisa, em dado momento, também descer um pouco dessa roda gigante. Não pode, com uma velocidade, se a velocidade ficar muito alta, a tendência é jogar as pessoas para fora de suas cadeiras. É muito perigoso isso. Vejam que eu estou fazendo uma analogia, que é isso que a minha cabeça sente. Eu quero que o público, eu sei que você está me entendendo, mas eu quero que quem estiver conosco no público entenda isso. Se a gente está numa roda gigante normal, alguns já têm medo quando vai lá em cima, né? Tem um frio na barriga quando desce. Isso é a vida normal, mas de repente ela começou a ter muita velocidade. E a tendência é jogar para fora. É perigoso, não serve para nós. E para mim, ou Deus, ou a natureza, ou enfim, eu não quero dizer de onde vem, mas eu quero dizer que veio a pandemia. Deus não mandou, isso eu tenho certeza. Ele não manda não está mandando esse tipo de problemas para nós, mas ele permite que a gente pense sobre isso. E aí eu pensei o seguinte, agora, o que essa pandemia está dizendo? Calma, parem, fiquem em casa. Essa foi a minha primeira mensagem. Fiquem em casa. De repente, a gente diminui a velocidade. Mas eu percebo que com tantas lives, com tantas demandas, com tantas coisas, pelo menos no meio universitário e escolares, os colegas todos estão dizendo que estão enlouquecidos, que duplicou o trabalho e que eles não estão tendo condição de sobreviver. Então, parece que nós não aprendemos a lição. Então, o que vamos fazer com esse novo normal? O Paulo Freire dizia nas suas compreensões de que o ser humano é um ser que tem uma capacidade enorme de se adaptar. Talvez seja um dos seres mais adaptável possível. E aí ele dizia que não basta a gente se adaptar. Nós temos que nos inserir criticamente nos lugares e tirar aprendizado dos lugares. Bueno, o que eu estou tentando dizer com isso? A humanidade está tendo uma oportunidade de aprendizado. E eu estou vendo dois movimentos. Nesse momento, inclusive, escrevi sobre isso lá no O Que Será o Amanhã. Um movimento que é um movimento otimista, mais propositivo, e aí a gente tem sugerido uma pauta de mudarmos as relações, buscarmos desenvolver mais práticas de cuidado, solidariedade planetária, buscar desenvolver ações éticas. Nesse dossiê que saiu hoje, eu estou defendendo uma ética latino-americana, com respeito aos povos tradicionais, com o respeito à economia solidária, com respeito à agroecologia, ou seja, aproveitarmos desse momento para mexermos no nosso DNA cultural e fazer uma transformação, né? Mudanças mesmo. Esse é um movimento. Mas existe um outro movimento que aí entra a ideia de um novo normal, que é uma adaptação. O que é essa adaptação? Ele basicamente está retornando às mesmas práticas e algumas está inclusive agravando. O que estou tentando dizer? A questão do home office, a questão da própria docência em casa. Nós estamos aqui em casa, eu e minha esposa estamos basicamente dando aula para o nosso filho, e não quer dizer que não tenha boa vontade, mas quer dizer, há uma adaptação e há, do ponto de vista das empresas, uma cobrança tal e qual, ou até talvez um pouco, porque você fica conectado, talvez até um pouco mais do que aqueles intervalos que as pessoas teriam no campo de serviço. E com respeito à educação, pela lógica econômica, está dizendo, a gente tem que voltar o quanto antes. Na minha compreensão, toda a educação é ambiental. Se toda a educação é ambiental, o primeiro princípio, como a gente já reconhece, é a defesa da vida. Então a gente tem que pensar um pouco. Ontem aqui teve uma escola, que é inclusive a escola do meu filho, propôs o retorno para setembro. Os pais estão colocando uma grande interrogação e nós aqui em casa colocamos. Eu estou conversando com você que é pai, que é mãe de família, que nos acompanha. Né? O que é o a priori? O que vem antes? O que é a prioridade? A prioridade é a defesa da vida.
Então, eu penso que as escolas vão ter que passar por um processo de rediscussão do planejamento pedagógico. A educação ambiental vai assumir mais centralidade nesse novo normal, se assim quisermos. Ou, se não, a gente volta com vinho velho em pipa nova, reproduzindo as mesmas práticas. Mas é um momento tão especial, que traz também uma enxurrada de reflexão. Por que não aproveitarmos isso para pensar que realmente o novo normal seja uma nova perspectiva e aquilo que a gente acredita, uma mudança de paradigmas? Nessa visão mais esperançosa, nessa visão propositiva, nessa visão de maior cuidado, a gente já demonstrou aí por todos os movimentos que nós vivenciamos, como você trouxe antes, o movimento da roda, né? Nós vivemos um sistema de grande descuido. Não sou eu que diz isso, é Leonardo Boff. Então nós precisamos desenvolver práticas de cuidado nos mais diferentes campos, né? Uma reflexão mais em defesa da vida, porque do que adianta nós chegarmos nos impérios, né, financeiro e econômico, se a gente não consegue salvar, proteger a vida. É esse o movimento. Né? O estudo que eu fiz está apontando que as soluções estão vindo pelos economistas. E nós queremos que as soluções vejam, as alternativas venham pela educação. Se for pensar em economia, então tem que ser uma economia mais solidária, mais social, como tem centros da América Latina defendendo, uma forma mais comunitária, que a gente possa, porque agora o diagnóstico é muito forte, não tem mais como aquela lógica de dizer eu vou me dar bem sozinho. Agora está escancarado. Ou nós pensamos em rede, como você sempre trabalha, Irene, ou nós pensamos em coletivo, ou nós pensamos numa perspectiva de uma solidariedade latino-americana ou planetária, ou a gente vai tentar ficar sozinho. E aí, essa disputa sozinha, ela não enriquece a nossa existência. Ao contrário, a gente vai ver, por exemplo, aquelas pessoas que vivem em condição de rua, por exemplo, ela apareceu mais agora, porque a gente ficou recluso em casa, mas antes eles também já estavam. Então, é uma oportunidade de cambiarmos, como dizem os espanhóis, né? De mudarmos de fato se a gente quer ver. Eu acredito nisso, sou esperançoso. Já tem diagnósticos que não acreditam nessa perspectiva. Eu queria dizer que, olha, a premissa inicial, a que você coloca, e que eu sempre coloco em todas as minhas falas já há muitos anos, a gente já também tem esse conhecimento, né, de falarmos inclusive juntos em vários eventos. Ele sabe disso, Virgínia já ouviu também. A premissa é a vida. Eu vi uma charge essa semana que me mandaram da volta às aulas, uma criança, claro, uma charge, né? Um desenhinho de uma criança com roupinha escolar, chegando em casa dizendo assim, olha o presente que eu trouxe, o vírus. Isso mexeu comigo, porque é uma realidade. Quer dizer, ao mandarmos uma criança para a escola agora, eu tenho 2 netos, eu já não tenho mais filhos pequenos, eu tenho netos. Já pensou que estes meus netos voltam à escola? E eles podem trazer para casa o vírus. Eu já tenho 62 anos. Já estou numa faixa de risco, mas isso não significa exclusivamente que eu possa ter um problema sério, mas eles podem ter um problema sério, os pais deles podem ter um problema sério, porque este vírus, 100 mil mortos, é assustador, é só para o Brasil. 90 aí, nós estávamos em 96, né? 96 e pouco, talvez hoje já 97, eu não assisti o jornal. 96 para 97 mil, provavelmente 97 e pouco. Final de semana a gente deve chegar a 100 mil. É muita gente, é muita família desestruturada porque perderam pais, porque perderam mães, porque perderam filhos, porque perderam pessoas. E se isto acontece, a gente não pode ter olha quantos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros já morreram. Alguns professores também, não no exercício da função, porque estavam, né, afastados, mas se voltarem vão estar com risco de também se contaminarem no exercício da função, porque vão estar em contato com as pessoas. Não tem como atender crianças. Vocês acham que a gente solta crianças, ou a gente coloca crianças dentro de uma sala de aula e elas não se aproximam?
Quem é que imagina isso? Os jovens adultos poderiam fazer isso, poderiam, mas não fazem também, porque o espírito agregador, o espírito humano, o espírito de amizade e de necessidade de contato faz com que eles façam as famosas rodinhas. Nós não vamos conseguir fazer eles não fazerem as rodinhas de bate-papo quando a gente não estiver ministrando aula, não é? Como fazer isso? Então, é muito perigoso. Então, eu acho assim, estava dizendo para os meus colegas que a gente tinha que aprender realmente a usar os meios eletrônicos, todas as aulas possíveis, que são mais teóricas, fazê-las online, com atividades de interação, de discussão. Não sou favorável, nunca quis tirar a presença do professor, pelo contrário, eu sei que a presença do professor é fundamental e o contato humano é fundamental. Mas nós estamos tendo aqui uma presença, é a que se pode nesse momento, não é? Se a gente fosse esperar nos juntar para falarmos essas coisas, nós não tínhamos como, porque eu não ia viajar daqui para o Rio Grande do Sul, Vilmar não ia vir para cá, Virgínia também não, Kelly também não, porque nós nem devemos, nós nem podemos. Então, acho que a educação também vai ter que pensar sobre isso. Eu me preocuparia muitíssimo, neste momento ainda, sem um controle, sem uma vacina, e sem nenhum instrumento real de cuidado da vida. É melhor que um aluno, um filho nosso, um neto nosso, a gente pode continuar dando as aulas em casa. É complicado? Claro que é. Claro que é, porque a gente tem nossas atividades, estão sobrecarregadas e ainda temos mais essa. Mas, pensem o seguinte, a gente vai querer perder alguém da nossa família? Você que me ouve, você vai, como é que você vai se sentir caso você deixe, caso uma das nossas crianças vá para a escola, ou jovem, e pegue este vírus e seja daquele grupo que a gente nunca sabe como o organismo vai reagir. É muito diferente. A qualquer idade pode estar muito bem ou pode ir muito mal. Ou então que eles vão para casa e os pais ou os tios ou alguém que está próximo deles também seja cometido e venha a óbito. Isso é muito perigoso. Então, eu acho que todos têm que pensar mesmo muito. Nós estamos diante de uma situação que a gente precisa pensar. E o cuidado e o carinho é algo que a gente não pode prescindir. Depois eu quero falar sobre o cuidado, mas eu quero abrir ou para Virgínia ou para Kelly, quem é que gostaria de falar agora, na sequência, porque eu quero falar sobre o cuidado. Eu gosto muito da ética do cuidado. Então, tá. Então vou eu falar um pouquinho. Então, que presente que foi para nós, professores, aprender a mexer na tecnologia, né? Nos adaptarmos, rebolar e dar um jeito, e conseguimos, a maioria conseguiu, e temos ótimas aulas remotas por aí, né? E claro, quando a gente fala em volta às aulas, a gente respeita um protocolo de segurança, né? Questionável, porque se você trazer a criança para a escola, para não poder levar para a biblioteca, não poder levar para o parquinho, não poder deixar brincar na hora do recreio, não poder fazer um recreio junto, um lanchinho junto, enfim, né? Tudo isso, para que então vir para a escola? Para sentar numa mesa e ficar 4 horas sentado? Se a gente pregou tanto, a gente trabalhou tanto pela interação, pela socialização, pelo movimento, por aulas diferentes, agora nós vamos pegar nosso filho, colocar numa sala de aula e deixar 4 horas sentadinho. Sem o colega, sem brincar, sem biblioteca, sem aula de informática, sem laboratório de ciência, sem nada. Porque sem nada intervalo, pode. Sem brincar, sem recreio, como eles chamam. Até a água da escola é recomendado que eles tragam a garrafinha deles. O lanchinho, que tragam o lanchinho de casa. Então, eles vão vir para a escola para quê? Para eles ficarem simplesmente depositados lá na escola? Para eles não ficarem em casa, correndo um risco, de repente, né, de trazer na mochila o vírus, como diz você? Né? Então, é tudo isso que a gente pensa agora. Esse protocolo de segurança, claro, a premissa é a vida, sempre, em todo momento, mas a aula nós não vamos conseguir recuperar o que se perdeu, entre aspas, aí durante esse tempo.
Então, qual é a necessidade de eu trazer uma criança de 3 aninhos, por exemplo, lá da educação infantil, para uma sala de aula e deixar 4 horas sentadinho? Para quê? Qual o sentido? Né? Afinal, se aprendemos, se conseguimos fazer aulas remotas muito boas, né? Claro que nada substitui o professor, claro que o professor, o mediador é o que promove a aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Só que nesse momento não é o momento, eu acredito, né, de trazê-los. Nós não temos ainda suporte de mantê-los numa escola. Seria isso. Bem, na verdade, todos nós como educadores, eu também já ministrei aula, já trabalhei em creche também, para várias faixas etárias, e a gente sabe que criança do ensino fundamental, ela tem que ter a socialização com a outra criança, né? Isso aí é uma premissa que não se pode romper, mas nesse momento, eu não sei com que inovação vai se dar isso aí, né? Porque um dos fatores fundamentais é exatamente a socialização das crianças. É o aprender, é o estar junto com a outra, é o lanchar junto, é o trocar de lápis. Então, como fazer isso agora, né? É um desafio, né? Aí que vem o cuidado solidário, não é mesmo, professora? É o cuidado próximo para o próximo me cuidar, né? Eu simplesmente trazer a criança para estudar não é um cuidado. Eu simplesmente vou trazer ele para expor ele, né? Eu cuido, eu penso bem mais na educação dele, no conhecimento dele lá em casa, com o pai, com a mãe, aprendendo de forma remota, do que ele numa sala de aula sentado 4 horas. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu queria então dizer para vocês o seguinte. Eu trouxe aqui, eu não sei, às vezes eu me arrisco, ô Vilmar, eu sei que nós teremos uma música, e a gente falou no início, mas a gente continua a conversa? E depois fica ao final? O que você acha? Conforme você quiser, estamos à disposição. Nós estamos... desculpa um pouquinho. Vilmar, eu sei que nós teremos uma música, e a gente falou no início, mas perdão. Na verdade, a transmissão do YouTube entrou aqui, gente. Tá tudo certo. Olha só, eu trouxe aqui algo para mostrar para vocês. Eu quero que vocês olhem no tamanho da minha mão. Deixa eu pôr mais aqui na frente de minha, por causa dessa minha tela. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Kelly, tá vendo bem? Vê? O que é isso? Vocês percebem que é um quê? Um fruto, não é? Uma mão? Não é uma mão. Veja que é grande, né? Não é uma mão. O que vocês acham? Eu vou dar uma chance. Olha aqui, olha aqui. Goiaba. Uma manga? Uma goiaba. Olha aqui. Uma goiaba? Sim. Olha o tamanho. Olha o tamanho desta goiaba. Isto é a bênção de Deus no meu quintal. Eu não moro numa chácara, eu moro num lote urbano. Isto é a bênção de Deus no meu quintal. Fale. Pode nos convidar. Pois quando passar a pandemia, né? Então, olha, eu quero mostrar para vocês e dizer o seguinte, ó, eu quero que vocês vejam aqui como é que eu cuido dessas goiabas. Vocês estão vendo? Então, eu pego e comecei, são goiabas vermelhas, cheirosas, maravilhosas, estão dando o ano inteiro. Olha, mais outra bênção de Deus. Elas não estão dando só num período, elas estão dando o ano inteiro. Deram muito em janeiro, fevereiro, a gente congelou, minha filha estava viajando, que vocês sabem, e aí minha filha congelou e a gente continua tirando assim. Eu quero dizer para vocês sobre o cuidado. Eu tive as primeiras, Kelly, lá para a escola. Vamos pensar na escola. Eu tive as primeiras goiabas, assim, grandes, bonitas e tal. E aí, as primeiras começaram, não deram bicho de imediato, assim.
quase nenhuma. E em seguida começaram, como as demais, dar bichar. Aí eu falei, bom, vamos ter que fazer as técnicas da agroecologia, né? Afinal de contas, estamos lá no desenvolvimento sustentável, mestrado e doutorado, como professora, para quê, né? A gente tem que testar as nossas coisas. Então eu fui, primeiro eu já tinha feito isso com berinjela e também tomates, mas principalmente berinjela, e aí eu percebi que se diz que a gente deve usar saquinhos de papel parafinado. Mas na correria eu pensei, minha nossa, onde que eu vou agora achar um lugar que venda saquinhos de papel parafinado? Eu vou experimentar os saquinhos de plástico mesmo. E amarradinho ó, com isso aqui, ó, esses que a gente, fiozinhos que a gente pega das coisas do mercado e tal. Bem, então eu fiz isto. E numa tarde, eu e meu esposo fomos lá e colocamos, acho que uns 300 pacotinhos deste no ano passado, nas nossas goiabas. E ficou um grupo de goiabas que a gente estava com, já anoiteceu, e eu disse assim, bem, essas goiabas que já estão assim com umas marcas um pouquinho maior, e que já foram predadas, não perca seu tempo, porque eram bastante e estava anoitecendo, não perca seu tempo. Não coloca o saquinho não, porque elas já têm, já foram predadas pelo bicho, né? Vou usar a palavra bicho, olha gente, isso não é coisa de biologia, isso é coisa mesmo para live, tá? Porque elas já foram predadas, então agora não adianta, você vai perder seu tempo. E aí, não deu tempo, ficou uma parte de um galho grande. E quando foi numa sexta-feira, fim de tarde, eu cheguei mais cedo da universidade. Não é que eu cheguei mais cedo, porque eu nunca saio antes de 5h30, 6 horas da universidade. Não consigo mesmo. Mas eu cheguei nesse momento, mas o sol era mais tarde, né? Porque era verão. E eu falei, eu tenho que terminar de ensacar as goiabas. E eu estava ensacando as goiabas lá e fazendo esse processo. As que tinham marcas maiores eu estava deixando. E eu tive agora eu vou ligar com a questão da palavra de Deus. Eu tive um pressentimento que uma voz falava comigo. E eu, às vezes, gosto de pensar que o Senhor fala conosco, porque Ele fala. A palavra de Deus diz que Ele fala. E eu comecei a pensar assim, como se alguém me questionasse e dissesse assim, Irene, você tem certeza que você vai deixar aquelas goiabas porque elas já estão com marcas grandes? E eu falei, eu pensando comigo, claro que sim, lógico que sim, eu vou deixar as goiabas, porque afinal de contas não vai adiantar. Mas aquela voz insistia comigo, você tem certeza que você vai abandoná-las? Vilmar, para você que gosta de trabalhar com os excluídos, você vai abandoná-las por causa disso? E eu senti que a voz não estava querendo me ensinar, apesar que eu já gosto muito dos excluídos também, e gosto, não tenho dificuldades. Essa voz não queria me ensinar sobre goiabas, ela queria me ensinar sobre pessoas. Eu senti isso claramente. Era sobre pessoas que você estava falando. E eu disse, Senhor, se o Senhor quiser transformar, o Senhor transforma uma pessoa, ela pode ter o defeito que tiver, as dificuldades que tiver, o pecado que tiver, o Senhor pode transformá-la perfeita. Quanto mais o Senhor pode fazer com uma goiaba? Se o Senhor quiser, se for esta a sua vontade, se é isso que eu preciso aprender. Então, se é por tua vontade, eu vou ensacar todas as goiabas. Podem estar como estiverem, eu vou ensacar todas as goiabas. E sabem o resultado? Eu estava louca para ver os resultados, porque quando a gente as ensaca, é bem pequenininha assim, as goiabinhas verdes pequenininhas. E eu queria ver o resultado. E quando as goiabas cresceram, eu fiz um vídeo para mostrar os resultados. Eu não vou apresentar agora aqui para vocês, porque ele não foi editado, ele está em algum lugar aí guardado. Gente, todas as goiabas que foram ensacadas estavam perfeitas.
perfeitas. Tanto as que estavam bonitas, com a casca bem lisinha, quanto aquelas que tinham predações grandes, que a gente já sabe que ia apodrecer. O processo de regeneração foi perfeito. Todas estavam perfeitas. E eu esqueci no meio de muitas, porque eram muitas, uma, duas ou três pelo meio, não ali só naquele lugar, em outros lugares do pé, e estas que não estavam com o cuidado, com o carinho, com essa atenção especial, essas estavam podres. Todas as que estavam com grandes marcas, ou aquelas que você olhava para elas e parecia que elas estavam lindas, estavam bonitas, quase sem nada, mas como não estavam protegidas, como não foram amparadas, como não foram cuidadas, elas estavam podres e não pudemos comer. Então, mais uma vez, eu aprendi uma lição material e espiritual. Cuide das pessoas. Esse é o nosso papel. Cuide da vida, né? A ética do cuidado do Leonardo Boff, né? O que acontece quando você cuida delas, quando você as protege, quando você as traz para algo que seja mais, vamos dizer assim, protegido, os resultados são maravilhosos. E eu aprendi isso com a goiaba. E hoje, quando meu esposo chegou com esta, agora há pouco, com esta goiaba deste tamanho ali do pé, que não é incomum. Aparece bastante goiabas grandes assim, umas um pouquinho só menor, mas elas são muito grandes mesmo, elas são muito bonitas e excelentes. Eu achei que a gente podia usar essa ilustração. Vamos cuidar das pessoas. Isso faz parte da educação ambiental, né, Vilmar? Isso faz parte da agroecologia, alimento de qualidade. A economia precisa nos dar isto. A economia tem que servir para nos dar isto. Alimento de qualidade, sem veneno, puros e que estragam a vida e não a morte. E a gente tem que cuidar porque o vírus está aí, né? Para atacar. E se a gente puder cuidar e proteger e ficar em casa, isolamento social, faz isso. Isola. E isso é importante. Que pedagogia. Perfeito. A imagem, ela fala por si só, né? E demonstra o sentido de que a natureza dialoga com a gente. Isso. Né? Não há, e o Evangelho trabalha também com isso. Que um pai não dá uma pedra quando um filho pede um pão. Então, todas as práticas de cuidado aproximam o ser humano do Criador. É verdade. E aqui a gente tem um fruto perfeito. E Deus poderia mandar um anjo, Deus poderia, pelo Espírito Santo, Ele mesmo cuidar das pessoas, mas Ele deu este papel a nós. E o professor tem muito esse papel também. Não é só aqueles que cuidam da vida espiritual, o professor também, que é uma pessoa dedicada a cuidar da vida, ama os seus alunos. A maioria dos professores realmente são verdadeiros educadores e fazem da sua vida isso, cuidar das pessoas, cuidar, proteger, amar, respeitar, e é isso que a gente tem aprendido a cada dia. A palavra educação vem do educere, né? Isso. O educere, do latim, é cuidado, cultivo. Então, por isso que todo ato educativo ele é ambiental e todo ato educativo ele vem, né, também pressupõe a questão de cuidado. Por isso que o resultado pode ser muito bom quando o processo realmente é educativo. E também como não cuidar, né? Você passa a maioria do seu tempo dentro da escola dando aula, né? Todos os dias você já conhece aquela criança, já conhece os hábitos dela, a personalidade dela, a personalidade da outra, né? E você vai devagarzinho moldando, né? Pelo menos assim, eu estou falando como a Kelly está aqui, a gente está tratando da educação infantil, aí você vê isso. Hoje mesmo eu estava lembrando, antes da live, eu estava lembrando de cada aluno em cada
se destaca, né, e se afeiçoa mais um pouco, né? Nós nos afeiçoamos por todos, né? Mas sempre tem aquele. Era uma criança bem carente, realmente, ela era bem carente, mas nós éramos loucos por ele, né? E chegava triste, né? Sabe como é a realidade, né? Dentro de áreas vulneráveis, né? E teve um dia que eu disse, meu Deus, a gente sempre sentava para ver quais as estratégias, né? Eu disse, não, já sei, peraí. Aí fui trabalhar com frutas e eu gostava de fazer para eles desenhos grandes, nada de, não. Aí cheguei e sempre, graças a Deus, sempre que trabalhei, as coordenadoras e diretoras, elas sempre aceitaram as minhas ideias e as ideias das demais. Mas quando eu dei um abacaxi a ele bem grande, a criança lá, e a tinta amarela e o pincel, e ele ficou com aquele receio. Como é que será que ela vai brigar? Não. Aí peguei um e comecei a pintar e borrar. Aí ele se sentiu, e aquele abacaxi a gente sempre colocava num varalzinho de destaque, né? Esse é o seu, com aquele pegadorzinho. E ele, quando chegava de manhã, aí a gente sempre falava com o outro, olha, a reação, né? Aí ele ia no dele, esse aqui é o meu. Então, essas mudanças são muito importantes. Assim, possa ser que alguém diga, não, isso não, mas é tão valoroso, é tão importante. Eu realmente, eu não sei como começar a trabalhar assim agora, que não é o momento, não é oportuno para a educação infantil, não é. É verdade. Bem, eu acho que a gente pode fazer uma ponte agora com o nosso estudo da Bíblia, não é? Porque nós gostamos muito de falar de educação e aí a gente vai avançando, não é? No tempo. E hoje nós vamos estudar Apocalipse 3, a quinta carta já. São 7 igrejas, nós já estamos na quinta, que é a igreja de Sardes. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de bem rapidamente pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa tirar lições disso para a nossa vida, para a educação, não é? Porque existem muitas lições e certamente nós acharemos um gancho aqui para as nossas atividades. Podemos fazer isso? Sim? Querido Pai, nós somos muito agradecidos porque o Senhor cuida de cada um de nós. Hoje nós queremos te pedir especialmente pela Kelly que está conosco e juntamente com ela, pela representação dela, nós queremos pedir, Senhor, que abençoe a sua família, todas as famílias aqui representadas e também, Senhor, que abençoe todos os educadores e educadoras deste mundo, que abençoe as escolas, que abençoe seus dirigentes, para que realmente possam, juntamente com os dirigentes políticos, tomar as melhores decisões. Nós queremos cuidar dos nossos filhos, mas nós também amamos a educação. Então, por favor, Senhor, abençoe as escolas neste momento e todos aqueles que têm que tomar as decisões. Que sejam decisões pela vida. E neste momento, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua palavra e sobre cada amiga e amigo que está nos ouvindo e acompanhando a nossa live. Que nós possamos compreender e que possamos ter atitudes positivas diante desse texto e que possamos compreender cada vez mais. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gosto muito da gente poder sempre pedir uma bênção, né, Kelly? Sem dúvida, é maravilhoso. Porque a gente não está sozinho no mundo, né? Não. Então, vamos lá. Apoiados no mesmo pé. É verdade. Merecemos o mesmo cuidado. É verdade, os cuidados de Deus são grandes, assim como a gente quer cuidar da nossa família, mas a gente sem Ele, né? Então, vamos ler, eu já estou aqui ó, com a Bíblia aberta, aqui no meu lado, e eu gostaria de ver se... Virgínia, você quer começar conosco? Você tem aí, não? Tem. Então tá.
Apocalipse 3, o verso 1 em diante. É pequeno, são apenas 6 versículos. Então, eu creio que você poderia ler para nós, pelo menos até o 3, Virgínia. 1 a 3. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Leia o 4 também, fazendo favor. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Bom, veja que quadro é Deus, Jesus Cristo, porque nós já estudamos desde o início que essas cartas foi dada pelo próprio Jesus Cristo a João. Ele viu a Cristo. Eu sempre repito, porque tem pessoas novas que vêm, né? Foram dadas para o apóstolo amado João, em Cristo, e que foi Cristo mesmo quem falou para ele. E aqui diz: este diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já lemos anteriormente que a Bíblia diz claramente: as 7 estrelas são as 7 igrejas. Estas, Sardes é a 5ª de hoje. E os 7 espíritos não são espíritos. Professora, mas não é só um, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito é só o Espírito Santo. Não é disso que está falando. A própria Bíblia diz claramente no Apocalipse 1, o verso 20, diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, é para o ministro, para o líder, para aqueles que lideravam as 7 igrejas. Então, para que não fique assim, este que tem as 7 igrejas, porque as igrejas são deles. As igrejas são de Cristo. São igrejas cristãs, são igrejas de Cristo. Ele diz que ele tem as 7 estrelas, as sete estrelas, e ele tem o que tem também os 7 espíritos. Então, ele que tem as 7 igrejas, ele que comanda as 7 igrejas através dos seus ministros, ele está dizendo: conheço as tuas obras, tens o nome que estás vivo, mas estás morto. O que será que significa, né? Estar vivo, não dizer que está vivo, mas na verdade estar morto. Quem é esta igreja de Sardes? Antes disso, eu queria ler um pouquinho sobre Sardes. Quem é Sardes? Alguém trouxe aí alguma ilustração sobre Sardes? Eu trouxe alguma coisa aqui. Bem, Sardes. O período de Sardes começa em 1798 e vai até 1833. Ela foi uma cidade que foi uma vez a capital da antiga monarquia Lídia. Ela foi fundada no século XII a.C. Lídia era um dos reinos mais ricos de todo o mundo antigo. Os lídios têm a fama de ter inventado a moeda metálica, cunhada, com a cunha, né, do imperador ou da figura, enfim. A antiga cidade de Sardes, ela foi construída em um platô de rochas escarpadas que se erguiam
a 500 metros acima da planície. Pensa, gente, um platô que sobe 500 metros é alto demais. E este platô era uma parte do Monte Tmolus, cuja altura, a altura desse monte é de 2.200 metros. É bastante alto. As paredes da elevação sobre qual a cidade fora construída eram quase perpendiculares. É realmente aquelas elevações de escarpa quando a gente percebe que houve a placa tectônica se moveu, e aí você tem assim um paredão rochoso mesmo. E isto é o platô de Sardes, é muito interessante. E então ela era quase inacessível, exceto por uma passagem estreita, por onde eles passavam. Muito inclinada e facilmente, então, ela era fortificada e vigiada. Sardes era considerada uma fortaleza impenetrável. Mas, em 1402, Tamerlane destruiu a cidade e ela jamais foi reconstruída. Então, veja, nada é inexpugnável, né? A não ser aquilo que seja da vontade de Deus, né? Porque nesta terra tudo pode ter um fim, né? Sardes quer dizer aqueles que estão escapando ou os remanescentes. Ela teve um bom começo, mas um final ruim e uma mudança ainda para pior. Foi chamada a Cidade da Morte, porque imagina vocês, aqueles que conseguiram escapar ou não estavam na cidade, estavam no campo, esses ficaram protegidos e escaparam. Mas aqueles que estavam dentro da cidade, por onde eles poderiam sair se eles tinham 500 metros de escarpa? Eles não tinham como sair. E, portanto, foram mortos. Foi terrível a mortandade de Sardes. Esmirna, que nós já estudamos, significava que ela estava morta e reviveu. E foi chamada, era a cidade da vida. Mas Sardes era exatamente o oposto, a cidade da morte. Porque realmente eles morreram e não reviveu. Tinha nome de quem vive, mas estava morto. Começou com uma história de glória, mas terminou com uma ruína completa. Até agora, as cartas que nós lemos, elas tinham palavras de elogio e também de repreensão. Mas esta igreja não recebe palavras de elogio, mas pura reprovação. Esmirna e Filadélfia não recebem culpa. Sardes e Laodiceia não recebem elogios. Veja, que período difícil. Bem, eu queria então que a gente pudesse ver aí um pouquinho sobre estas palavras, né? Eu conheço as tuas obras, você tem o nome de que está vivo, mas você está morto. Ser vigilante e confirma os que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí a gente já podia começar a pensar, né? Veja, qual é a situação nossa espiritual? Nós estamos vivos? Estamos vivos? Ou estamos mais mortos do que vivos? Eu acho importante essa reflexão no sentido da forma como nós encaramos a vida, né? O fato de que a gente... Ontem eu estava lendo uma parte do Evangelho que chamava Motivos de Resignação. O fato da gente ter e estar passando, enquanto planeta e também nas esferas individuais, alguma dificuldade, não significa que a gente assuma uma postura que seja uma postura de desistência, de pessimismo. Eu fico pensando que o cristão, independente seja qual for a religião, mas o ser humano em geral, ele não pode ser portador de engrossar as fileiras do pessimismo. Então, estar vivo é ser esperançoso.
ainda que a gente saiba que a esperança precisa de lutas, mas estar vivo é possuir um certo otimismo antropológico, ou seja, é acreditar que ainda tem potencialidades, tem coisas positivas. E a fé é uma das dimensões que nos joga para fora de nós, né? Porque ela nos dá essa certeza luminosa no nosso íntimo e também nos dá força. Não foi à toa que a gente pensa que tem aquela passagem do transpor as montanhas, né? Que são as nossas dificuldades do cotidiano. Então, nesse sentido, eu vejo que também é nesses momentos que nós somos testados sobre se estamos realmente vivos. Porque também, e a gente está vendo nessas igrejas todas, a capacidade de testemunhos. Agora estamos no momento do testemunho. Se nos negarmos nesse momento, aí a gente está morto. É Né? verdade. Então, ela passa também por esse momento de testemunho estar vivo. Uma compreensão apenas. É verdade. E eu gostaria, Vilmar, que você me ajudasse um pouco a falar desse período histórico, 1798 até 1833. E quando eu falo sobre essa parte histórica, eu gosto muito, eu vou no Google. Queridos amigos, a gente estuda fontes muito sérias quando a gente quer fazer grandes tratados. E também a gente pega o Google como fonte simples para imediatamente nos dar algumas explicações. E se você pegar e colocar no seu Google sobre, por exemplo, 1798, sobre este período, é muito interessante. Por exemplo, eu trouxe aqui, eu quero compartilhar com vocês. A Wikipédia diz o seguinte, olha, dia escuro. O dia escuro também chamado, deixa eu só puxar um pouquinho aqui, isso. O dia escuro, também conhecido como dia escuro na Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Aí, diz que tinha uma espessa neblina e o céu encoberto, e a escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou-se até metade da noite seguinte. Veja, um dia, mas até a noite seguinte, né? Então, é bastante tempo mesmo. Foi o dia inteiro de pura escuridão. Aí vem, segundo o professor Samuel Williams, da Faculdade de Harvard, a escuridão foi vista ao menos entre Portland, Maine, ao norte e Nova Jersey ao sul, mas não chegou a ser vista na Pensilvânia. Harvard falando aqui. O primeiro relato da escuridão veio de Rupert, Nova York, onde o sol já estava tapado ao nascer do sol. O professor Samuel Williams observou de Cambridge, Massachusetts, e entre aspas, o que ele disse, essa escuridão extraordinária veio entre as 10 e 11 horas da manhã e continuou até o meio-dia da noite, até a meia-noite, ao meio da noite seguinte. O reverendo Ebenezer Parkham, de Waterboro, diz o seguinte, Massachusetts disse, o pico da escuridão ocorreu por volta do meio-dia, mas não registrou o horário certinho. Na faculdade de Harvard, a escuridão foi registrada como tendo chegado às 10h30, chegando ao seu pico às 12h45 e decaindo às 11h10, embora permanecendo pelo resto do dia. Tem um lugar aqui, eu quero até dar uma procuradinha, que foi mais abaixo, que ele dizia o seguinte, olha que interessante, que os animais se pronunciaram, e os galos cantaram, e outros animais todos buscaram seus puleiros e tudo, como anoiteceu. Eles perceberam que a noite havia chegado. A sua rotina realmente aconteceu. Bom, aí eu tenho um outro site que eu gosto, que ele chama, uma escritora que eu uso bastante, Centro de Pesquisas Ellen White.
Diz assim, os sinais cósmicos mencionados em Mateus 24 e 29 ainda estão para se cumprir? Eu gostei porque é exatamente para falando sobre essa data. Ele diz assim, o texto bíblico declara que a segunda de Cristo seria precedida por um grande terremoto, bem como sinais cósmicos no Sol, na Lua e nas estrelas. Nós temos isso em Jeremias e também em Mateus, Marcos, Lucas e em Apocalipse. Então, aqui, ele traz que os adventistas creem que estes sinais, eles foram já, alguns que já apareceram, foram, primeiro, o terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Este foi considerado um marco na história. Todo mundo, todos os historiadores falam do terremoto de Lisboa, porque até então foi o maior que ocorreu de registro, né? De registro. O escurecimento do Sol e da Lua em cor de sangue aconteceu em 19 de maio de 1780, agora já dentro do nosso, mais desse período. E a queda das estrelas foi na noite de 13 de novembro de 1833, que é até onde vai esse período. E um dos argumentos que as pessoas, de modo geral, não vou dizer da ciência, porque não é só da ciência que fala contra a interpretação bíblica, são as pessoas, de modo geral, que não acreditam, elas dizem o seguinte, mas isso são fenômenos que podem ser explicados. Mas a Bíblia não diz que não podem ser explicados. Como, por exemplo, quando diz que haverá fome, guerra, pais contra filhos, isso também pode ser explicado, né? Então, os sinais são sinais normais do mundo. E ele disse, e aí o Dr. Tim, que é um doutor mesmo, um teólogo doutor, que escreve este artigo, diz assim, mas Cristo deixou claro que esses sinais deveriam ocorrer antes daqueles dias, logo em seguida a tribulação daqueles dias, em Mateus 24, 19. Veja só, logo em seguida as tribulações daqueles dias. Viu, Mar? Qual foi o período que a gente falou na live passada? Nós falamos na história, né? Na história, o que aconteceu? É um período que atravessa desde o Renascimento até a Revolução Francesa. Né? Nós temos no século XVIII os dois grandes maiores eventos, quer seja a Revolução Industrial de 1750 e 1798, esse ano que você traz ali, está justamente nessa fronteira. Agora é interessante que dá para fazer uma analogia desse período com o que a gente está vivendo agora. Sempre que vai ocorrer, a gente gostaria que a transição, né, ou o processo de regeneração aconteça num salto quântico. Sempre que vai ocorrer uma mudança significativa e mais profunda, acontecem eventos extremos, como esse dia escuro aí. Mas o que veio para o 19? Né? O 19 é o grande século do evolucionismo. É o século do Darwin, é o século da evolução de sociedade com Augusto Comte, é o século que há uma luta na Europa entre as ideias materialistas e espiritualistas, há grandes movimentos. Então, esse movimento que está acontecendo no 798 também é uma mudança, é um corte, é uma ruptura no modelo de uma história das monarquias, né? Nós estamos abrindo para o período da República. Então, o século XIX, por exemplo, para quem é da área da educação, somente a partir do século XIX, que vai existir escolas públicas. Até o século XIX não existiam escolas públicas. O século XIX é o século da Declaração dos Direitos Universais do Cidadão e do Mundo. Isso. Então, agora, estou fazendo analogia, porque agora a gente quer a mudança, mas a gente não quer a turbulência. Então, nós estamos numa turbulência similar que está marcando aí um mundo pré-Covid para um mundo pós-Covid. Né? E as aprendizagens que a gente vai ter nesse contexto da regeneração, né? Também marcam. Então, eu só quero fazer a analogia para dizer assim, sempre foi assim. O Renascimento
precedeu o início da modernidade. Foram Isso. 250 anos, né? E aí que a gente foi preciso um Lutero, um Giordano Bruno, um Copérnico, um Galileu Galilei. Quer dizer, foram precisos várias pessoas, inclusive os alquimistas, as espiritualistas, muitas pessoas, mulheres, foram condenadas, perderam sua vida, ou doaram sua Como vida bruxas. como bruxas para que tivesse esse processo de renovação. O final aí do ano que você leu, 798, é um demarcador de fronteira entre um período do abandono do velho e do início do novo. Vale a pena fazer uma analogia com os tempos de hoje. É Na verdade. verdade, as mudanças só ocorrem depois de grandes turbulências. A gente só tem mudanças depois de grandes turbulências. Nada acontece na calmaria, né? É Talvez verdade. esse movimento todo, desse mar agitado que estamos passando, seja a nova mudança, né? O novo normal do Rio Mar. Isso mesmo. O Kelly, você quer falar, Virginia? Não, Tá, Kelly, então, fala, Kelly. eu quero ler só mais um pedacinho que o Dr. Tim, depois que o Dr. Tim fala nesse site aqui, que eu achei muito interessante. Mas Cristo deixou claro que logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol se escureceria, haveria terremoto, o sol escureceria, a lua, as estrelas cairiam, cairiam do firmamento. Tanto é que acho que era 1700, 1833, foi isso? Das estrelas caíram? Isso mesmo, 1833, diz que um homem, as pessoas com um jornal liam o jornal na praça pública sem luz elétrica. Tal era o fenômeno de o que os antigos chamavam de estrelas cadentes. Uma chuva de meteoros. Na verdade, é isso, né? Uma chuva de meteoros, mas eles chamavam de estrelas cadentes, né? Naquela época antiga. E podia ler o jornal. Tal era a luz do céu riscado pelas estrelas. Bem, então o que é que o Dr. Tim está nos mostrando? Então, logo depois da tribulação do século, da Idade Escura, né? Que vai entrar então agora toda esta nova proposta de o quê? De democracia, de república, a monarquia se perde. E foi nesse período também que o reinado de Roma, que veio até neste período, com a Revolução Francesa, ele se rompe. E aí, então, acaba aquela parte da história onde era uma supremacia de um único poder. E aí divide os poderes através dos novos impérios, que na verdade nunca serão impérios mundiais, se constituem hoje os nossos países da Europa, né? Os países europeus. E vai caindo uma a uma as suas monarquias e vão ficando ou democracia, ou, né? Mas com uma outra configuração. É muito importante isso. E para fechar essa ideia, o que o Dr. William diz? Ele diz assim, ó, em Apocalipse 6, de 12 a 14, esclarece que essa sequência, ela não iria acontecer antes da volta de Cristo. Não é isso, mas sim algo que o Apocalipse mostra mais adiante, que é a abertura do sexto selo. Em Apocalipse tem várias repetições de períodos com facetas diferentes. E aí a abertura do sexto selo, e não do sétimo, que é o sétimo que precede a segunda vinda de Cristo. William Shea, no seu artigo A Marcha dos Sinais, Ministério, de junho de 1999, ele disse que toda essa sequência histórica estava demonstrando que haveria, sim, um marco espiritual, além desse político, que a gente gosta de falar, né, Vilmar? De que como é que é o político? Que é a abertura do juízo investigativo pré-advento no céu, que, pelos cálculos da profecia, seria em 1844.
Olha que coisa muito interessante. Então, vai abrir as portas, e aí nós vamos ler o restante, abrir as portas de um juízo investigativo que acontece no céu, onde hoje, desde essa data, Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, que nós já falamos, com aquelas, por isso que ele se mostra com aquelas vestes talares, e vai ser o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote para nos resgatar dos nossos pecados e para nos purificar quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós vamos aí. É muito bonito isso. Então, segundo a explicação bíblica, pelo menos a que adota os adventistas do sétimo dia, isto ocorreu para marcar a abertura do sexto selo, que é isto que ia acontecer no mundo, Gilmar, que e agora, então, entra um movimento que vai pregar fortemente o evangelho, que são os reformadores. Então, durante aquele período, aparece a reforma protestante. Agora, a partir de 1798, a reforma protestante é levada para muitos lugares. E aí, se alguém tiver alguma contribuição e quiser falar, eu gostaria dessa contribuição, mas eu ainda depois quero ainda ler mais um outro detalhezinho aqui. Kelly, o que você acha disso, Kelly? Você entende que o Apocalipse pode estar certo, e está certo, ao demonstrar que haveriam sinais físicos, né, cosmológicos, no nosso planeta, para mostrar que o mundo iria passar de fase, vamos dizer assim, né? Passava desta fase obscurantista, escura, perseguidora, para uma fase mais iluminista, renascentista, e que vem agora trazer, como foi dito, né, o século das luzes, não foi, Vilmar? Isso mesmo. Né? Então, o que você acha disso? Você entende isso? Faz sentido? Acredito sim, acredito, eu tenho impressão que tem sentido, impressão não, tenho certeza que tem sentido. Resta só a pergunta de sabermos se é realmente esses sinais e é realmente agora esse momento. Ou quem sabe virão outros sinais e outros momentos. Sim. Né? Talvez hoje a gente vê a situação que a gente está passando como uma situação desesperadora, mas talvez tenhamos ainda momentos um pouco piores. Ou não. É verdade. Né? Então, claro que eu compreendo e eu acho muito interessante essa linguagem que a Bíblia traz, assim, que nos faz... É tão antiga e tão atual, né? Porém, eu ainda acredito que talvez tenhamos mais momentos, que talvez tenhamos mais coisas ainda por vir, infelizmente, né? Até nos transformarmos realmente em pessoas boas, como a gente gostaria, num mundo iluminado, como a gente gostaria, né? Até o que a gente falou hoje à tarde, no início da conversa, será que toda essa bagunça aí, tudo que está acontecendo, está servindo para o ser humano realmente mudar, virar gente? Né? Parece que não, parece que ao invés deles estarem se interiorizando, eles estão mais críticos, mais agitados, mais nervosos, parece dando menos valor à vida do que antes, onde seria um momento de reflexão, de interiorização, de cuidado, né? Então, retomar mais a nossa humanidade, né, Kelly? Isso. Talvez tenhamos, quem sabe, sinais mais fortes para vir para ensinar a gente. Na live anterior, Kelly, eu comecei um pensamento, mas não consegui concluir, porque são tantas coisas, né, tão complexo, mas eu estava pensando que eu tinha lido, eu não lembro se foi numa live, eu não lembro se foi numa entrevista, eu não lembro. Porque geralmente eu vou fazendo as atividades aqui em casa e vou deixando o computador ligado, o YouTube, alguma coisa assim desse tipo, né? Porque você vai escutando. Aí diz, e a reflexão do professor lá era o seguinte: o que vai sair de você, como será você na pós-pandemia? Levando você a refletir o que vai sair, tá entendendo? Que mudança está acontecendo dentro da sua casa, porque dentro da sua casa você sabe que você está protegido, não é isso? Mas assim, o que vai sair dessa interiorização sua, né? Porque você vai se mostrar o que você é,
o que você vai gostar de fazer, o que você, entendeu? Então é o que vai ser, como vai ser o seu novo ser, né? E você tem as pessoas têm essa oportunidade, independente de qualquer classe social, de parar e pensar, não, vamos, né? Então, a reflexão dele, eu gostei muito, né? E não tive a oportunidade de dizer na outra live, porque a gente vai conversando e a gente chega até o outro dia conversando, se Irene não parar. Mas, se Irene não frear, a gente vai começando, porque somos seres sociáveis e é importante a conexão que a gente tem. Então, o que vai sair de você? Vai sair o que você é, o que você se permitiu, o tempo que você se deu para aquilo ali, né? Eu quero então retomar, vai colar aí, Virgínia, no que você falou, tá? Diz que Sardes, então a gente vai ter que lembrar que Sardes, ele simboliza a igreja da Reforma. Aquela igreja que cobriu os séculos XVI, XVII, a maior parte do século XVIII. Foi um período muito longo. O protestantismo, ele foi fundado como um protesto contra as doutrinas e práticas que estavam acontecendo no Império Romano e no romanismo daquela época. Vocês todos sabem disso. Isso é histórico. Isso não é só a Bíblia que diz isso. Então, por isso que os protestantes surgiram à época a partir, né, desse conceito, né, que não queria a mudança daquilo que era a religião inicial deles, de Cristo, que vem de Cristo, vem desde Cristo, então eles não queriam mudar. Mas diz o seguinte, o nome, depois de basicamente quase 3 séculos, o nome permaneceu cheio de vida e boa reputação, mas perdeu em grande medida o seu significado. Olha isto. Religião de nome, né? Religião de nome. Eu achei tão interessante isso aqui. O protestante médio ignora, e isso era daquela época, mas é bem de hoje, mais de hoje ainda mais hoje. Ignora a grande verdade da justificação pela fé, não sabe explicar direito. Se você perguntar para uma pessoa, para a maioria das pessoas, ela não sabe explicar devidamente o que é a justificação pela fé. Não sabe outras doutrinas do protestantismo. Falta conhecimento das escrituras. Tem produzido uma grande debilidade espiritual e muitas igrejas só têm mantido a tradição e não tem vida. Por isso é que é dito, você está morto. Se você perguntar para católicos e protestantes, eu me arrisco, eu acho que eu não vou ofender ninguém, porque eu quero incluir todos. A maioria não sabe explicar a razão da sua fé e das suas crenças. Vocês concordam comigo? Fundamentado, bem explicado, não é? Por quê? Porque nós nos afastamos do conhecimento das escrituras sagradas, do estudo, como nós estamos fazendo agora. Por isso que é bonito isso. E nós, então, estamos muito, então, agora, hoje, estão tanto faz, na Igreja Católica ou no protestante, mas nos protestantes, que é a linha, né, que vinha fazendo uma crítica, os protestantes muito não sabem pelo que protestam mais. Protestam por quê? Porque não tem conhecimento mais daquilo que foram as doutrinas lá de Lutero, não é, Vilmar? Que o Vilmar lembrou bem, as doutrinas de Lutero. E aí nós vamos ter outros grandes reformadores que, como nós tivemos Guilherme Miller, como nós tivemos Wesley, os irmãos Wesley e tantos outros que foram grandes reformadores. E as pessoas não sabem mais a explicação.
E eu acho que a Virgínia quer falar, e depois eu quero dizer para a Kelly, que acho que é um pouco um probleminha ali no sinal dela, que uma parte do que ela disse lá, se nós vamos ter muitos sinais ou mais, eu quero falar sobre isso a seguir quando ela puder voltar. Virgínia. Nessa fala que você falou, do que você falou aí, esse pedaço que fala assim, que tens nome, que vives e está morto. É porque exatamente a igreja, ela estava morta. Uhum. Você também pode fazer a comparação que a fé sem obras está morta. Então, era uma igreja que é de fachada, dependendo da denominação, né? Isso, independe. Bem neutra, a igreja está morta, ela precisa ser reavivada, né? Nesse momento ali, porque se você vê como você estuda geralmente as coisas que você gosta, né? Então eu fui olhar bem a arquitetura e o desenho da igreja de Sardes. Ah, que legal. Então você via o quê? Né? Então fui no Google, fui em outras fontes, né? Dei aquela reviravolta. E a gente vê o quê? Que existiam as cadeiras, né? Existiam os grandes salões, né? Toda aquela arquitetura, mas existiam as cadeiras, né? E você presta atenção, né? Nos locais, e tinha a cadeira de Moisés, a cadeira de Elias, e também tinha uma tribuna, né? Que também é explicado em Lucas 4, versículo 16. E nessa tribuna, eles guardavam os rolos da lei e os rolos dos profetas. Então, a pessoa tirava os rolos da lei e lia em pé, né? No sentido de respeito. E o que aconteceu durante o tempo? Isso se perdeu. Foi se perdendo dentro da igreja de Sardes. Então, era uma igreja que era oponente em um rochedo, né? Toda essa história que tinha, mas se perdeu. As pessoas estavam ali, não faz de conta. Acabou a fé, não tinha um reavivamento, né? Então, é isso que ele, pelo menos ao meu ver, o que ele fala, né? Tens o nome de que vives e está morta. Por que grandes igrejas? Porque se não tem a ação, né? A fé, né? A fé que testemunha, o testemunho que o Vilmar falou. Kelly, você falou, será que nós estamos diante do tempo agora, de um grande sinal, ou a gente terá que ter mais? Apocalipse, ele faz agora, ele traz desde da época de Jesus, com os apóstolos, a partir da igreja de Éfeso, e ele vai nos levar agora, na próxima, só faltam mais 2 igrejas, mas vai até o final do Apocalipse, se a gente estudar ele inteiro, vai nos levar até a volta de Jesus, vai explicar tudo como será a volta de Jesus e vai vir para depois da volta de Jesus, como é que vai ter a vida depois. Olha que lindo. Apocalipse é fantástico. Sabe? Então, também... você vai ter que estudar o livro até o final, assim, com essa profundidade, buscando no Google, buscando nos livros, trazendo a história para a gente poder compreender até o final, porque este panorama não nos é encoberto. Ele é esclarecido porque o livro do Apocalipse chama revelação. A palavra Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. O segredo do entendimento dele é não ter medo, e sim fé. Né? É entender a linguagem sem o medo de, meu Deus, o que vai acontecer? Não, é esperança. A palavra é esperança. Porque assim, Kelly, a palavra, né? Calipso, ela vem do grego, significa sombra. E essa preposição apo é para fora de. É retirar você para fora da sombra. Assim, né? O Apocalipse a gente já tinha falado. Oi? Lança luz, né? Te põe na luz.
Tira você da sombra. O que retira, se você tira alguma coisa da sombra, você a coloca na luz, né? Então, tem que desmistificar essa ideia que Apocalipse é o caos e é um derramamento de sangue, né? Não é isso. É totalmente diferente. É uma revelação que Cristo faz a João, ao apóstolo João. Não é revelação de esperança, né? Que ele vem como uma brisa e vem trazer transformação e vem pregar a sua palavra, né? Porque de tudo o importante é você se transformar e ter caridade, né? Então a gente quando não o Apocalipse é porque foi incutido que era assim, e o maremoto e o terremoto, não, isso são eventos naturais da própria física da Terra, do planeta, né? Mas foi incutida essa ideia, né? São sinais também, né? Mas eles servem de sinais, por isso que o Apocalipse traz, para não nos deixar na sombra, para esclarecer, porque conforme quando você viaja, eu quero que os nossos ouvintes prestem atenção nisso. O que a gente faz quando a gente está viajando com o nosso carro? A gente vai lendo as placas, que são os sinais. Todo sinal de trânsito diz assim, você falta tantos quilômetros para tal cidade, e isso vai te mostrando a caminhada. O Apocalipse faz isso, então é muito, muito bonito isso. E traz esperança. E os sinais são exatamente... Fala, Kelly. A importância de ler sem o medo. Isso. Que nos é imposto em cima de vários textos, né? Porque, na verdade, o medo é uma forma de dominação, né? Sim. Muitas civilizações. O nome já assusta, já nos deixa assim, né? Então, a partir do momento que a gente faz uma leitura sem medo e sim com a visão da fé, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo, fica muito mais cômoda a leitura, né? É verdade. É porque o medo ele sempre foi usado para dominar, né? Geralmente as mães, elas, assim, fazem, olha, não vai não, porque ali tem um bicho papão e tá. Então, mas com o Apocalipse fizeram um medo muito grande. Então, isso aí o medo é uma questão de dominação. Utilizam dessa ferramenta, né? Utilizam dessa ferramenta para dominaram muitas civilizações com essa estratégia do medo, né? Eu peço desculpa. Eu peço desculpa, Kelly, e quero ler o finalzinho aqui, que nós não lemos até o final, porque o final já começa a esperança. Deus sempre quer trazer a esperança. Olha o que ele diz, olha que bonito. Ele diz lá, você tem jeito, você tem o nome, né, de que está vivo, mas você está morto, então presta atenção. Em outras palavras, puxa a nossa orelha, revive, presta atenção, muda, né? E aí ele diz assim, mas em Sardes tens algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. As vestes são as nossas ações, são as nossas obras. Mas tem alguns que não contaminaram, quer dizer, então eram puros, continuavam puros, e aí diz assim, e comigo andarão de branco. Branco é pureza, todos nós sabemos disso. Então, anda de branco, porque são dignas disso. São pessoas dignas. Não se corromperam, não levaram a fé de qualquer maneira. E aí ele dá a esperança, ele diz. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, Jesus está dizendo, eu vou estar sendo o seu sacerdote, o seu sumo sacerdote, e o seu nome eu vou levar diante do Pai. E eu purifico você, você vai andar comigo de branco. Eu limpo você pelo meu sangue. É a imagem do sumo sacerdote no dia da expiação, que entrava com o sangue do cordeiro
agora não mais nem de bode, nem de cordeiro, como dizem em Hebreus, mas sim o sangue de Cristo Jesus mesmo, ele apresenta o seu sangue, e se nós queremos, ele nos limpa, e nós nos tornamos com vestiduras brancas. Nós merecemos as vestiduras brancas? Não, nós não merecemos. Nada do que a gente possa fazer de boas obras compra essa vestidura branca. Porque a nossa vestidura vai estar sempre manchada pelo nosso pecado. Mas um que nunca pecou e que deu a sua vida em nosso lugar, que é Jesus Cristo, ele tem a veste branca. A dele não tem mancha. Concorda com isso, Vilmar? E, portanto, quando ele nos veste, nos cobre e nos dá o perdão, a gente veste as vestes dele, não as nossas. Porque lá, o profeta já dizia que as nossas vestes são como trapo de imundície diante de Deus. As nossas boas obras, por boas que sejam, ainda não chegam nem perto da santidade de Deus, mas ele nos veste com... Aí que é a justificação pela fé. Pela fé, Jesus nos veste com as vestes dele, que é o sangue dele. O que você acha disso, Vilmar? Qual é a tua compreensão? São compreensões de proporções muito longínquas, né? Uma é a perspectiva do Cristo, que é, né, na nossa compreensão, o maior espírito, né, que aqui esteve e aqui está. Ele é o amor feito gente. E a outra compreensão é a nossa condição de seres em aprendizagem, né? Mas aí tem, nessa linha de pensar as vestes, né, e de pensar também do nível da misericórdia dele, tem a oportunidade que nós temos de ter ele como modelo e guia. Isso. Então, nós temos um modelo e guia que é a grande referência das nossas vidas, né? Nós temos a grande referência de amor, a grande referência quer dizer, por onde você deve pautar a tua vida, desse que, estando, como diz João, nas alturas, nas esferas mais elevadas, desce aqui e veste as vestes humanas por amor da humanidade. Então, é interessante que, ainda que estejamos longínquos disso, mas ele também é sinônimo de esperança, de que, como ele nos ensina, vós sois a luz do mundo, então vós sois o sal da terra. À medida que a gente vai colocando luz nesse processo, vai sintonizando na perspectiva dele e também na perspectiva de colocar sabor nessa vida, a gente pode experimentar um pouquinho daquilo que era o famoso reino dos céus aqui na terra, né? Já, né? Caminhamos para isso. Já, na nossa vida, né? Esse sabor e essa luz entra agora na nossa vida, quando a gente vai, quanto mais a gente aprende, a gente entende, a gente aceita e pede para o Espírito Santo habitar em nós, e ele vai tirando devagar as nossas, né? Nos mostrando o caminho, a gente vai experimentando essa alegria. E é por isso que ele também diz que nós devemos semear, que somos semeadores, né? Hoje ainda falamos sobre isso, né, Vilmar, rapidinho numa mensagem. Nós somos semeadores, então por isso que a gente quer falar deste evangelho, porque esse evangelho chama-se, a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Então, a gente quer semear, porque a gente não quer guardar para nós. Quem semeia uma pequena semente, depois vira árvore e depois vira frutos, e não frutos, milhares de frutos, né? E é isso que a gente quer, que frutifique, né? E que o Senhor nos proteja, e que o Senhor faça aquele pacotinho, né? Que eu mostrei no início, que a gente vai lá, empacota tudo quando elas são pequenininhas, ainda, para que elas fiquem bem e amarradinhas no galho lá. Por quê? Que ele nos proteja dessa pandemia, que ele nos proteja do mal, e que a gente possa pedir que o Espírito Santo e os anjos de Deus estejam na nossa família, estejam no nosso lar, para que traga no nosso lugar de trabalho, para que traga harmonia, para que traga todo o amor, né, Vilmar? Nós somos muito imperfeitos, mas um pouquinho do dele já faz uma diferença enorme, não é? Bom,
neste momento, Vilmar, você pode nos brindar com a sua música? Como você... Olha, tá aí preparadíssimo, olha aí, ó. Kelly, você já viu um doutor famoso, aí nosso palestrante internacional e tudo, um filósofo, um ambientalista, ainda toca e canta, olha que bênção, veja bem. Perfeito, então. Perfeito. é imperfeito, tentando se aperfeiçoar. Mas perguntaram para um aprendiz, né, um estudante aprendiz, né, de um grande sábio, como é que ele poderia explicar a Bíblia, e ele disse: eu explico a Bíblia em uma palavra. Eu explico a Bíblia, a palavra é amor. E aí o grão-mestre perguntou: mas como? E o resto tu vai fazer o quê? Ele disse: o resto é a explicação do amor. Ainda que eu fale a línguas dos homens, ainda que eu fale a línguas dos anjos, serei como bronze que soa em vão, se eu não tenho amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça, com o mal, tudo suporta, é dom total. Ainda que eu tenha o vigor de profeta, o dom da ciência, firmeza na fé, ainda que eu possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça, com o mal, tudo suporta, é o dom total. Ainda que eu doe meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder, será como sonhos, será tudo em vão, se eu não tenho amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça, com o mal, tudo suporta, é dom total. Amém! Que coisa linda! É o Evangelho, né? É isso aí. O amor não se
O amor, ele não se ufana, não se soberbece, não se desvia do mal, enfim, é o É a Evangelho, virtude por excelência, né? é a É a virtude. mais excelente das virtudes. É o apóstolo Paulo falando, né, sobre os dons do amor em música. Muito lindo. Bom, nesse momento nós já precisamos encerrar. Então eu gostaria de pedir a vocês, se vocês têm alguém ou alguma pessoa que vocês queriam colocar em oração hoje, que vocês pensem. E além do que, se quiser falar rapidamente nesse momento, ou se há alguém doentado ou uma situação muito especial, Kelly, vamos mais uma vez pedir pelas escolas e por essa decisão. Eu acho que o Senhor precisa muito iluminar. O que é que você acha? Tem alguém em especial que vocês querem? Eu quero colocar a família de uma prima, que é um pouco... A gente não tem uma proximidade tão grande, mas é da família, a gente gosta muito deles, muito. E um filho da minha prima Conceição, de 54 anos, que morava em Curitiba, faleceu esta semana por Covid. Então, não está longe de nós, não está longe de nós, gente. A gente, por isso, a preocupação, né? Então, eu quero colocar, junto com ela, todos os demais, né? Que sofrem neste momento. Quero pedir pela minha filha, que mora em Passo Fundo, né, é médica veterinária e está trabalhando. Ontem ela me ligou um pouco preocupada, porque, de certa forma, trabalham com bem-estar animal, então é essencial, e eles continuam trabalhando. Então, quero pedir pela minha filha Bibiana. Vamos pedir pela Bibiana e por ela todos os médicos veterinários, todos os médicos que cuidam de seres humanos também, mas principalmente também as outras pessoas que cuidam dos animais, que amam os animais, que protegem os animais. É muito importante. Hoje, antes da live, eu saí bem rápido, fui na casa da minha filha, que não estava lá, para dar comida para os gatinhos e para a Belinha, que é uma cachorrinha, porque a gente tem que ter esse compromisso com a vida. Não pode deixar, de modo nenhum. Eles têm que estar seguros e confortáveis e com alimento. Então, vamos orar neste momento? Vamos fazer um Pai Nosso todos juntos? Se a Kelly quiser abrir, ou se não, pode deixar assim, mas se quiser, nós vamos fazer o Pai Nosso. Ele tem um descompasso. Eu digo para os nossos internautas que entendam, porque nós estamos em diferentes pontos do país, Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraná. Então, faz um descompasso, mas é o delay mesmo, então a gente já entende. Vamos fazer o Pai Nosso todos juntos? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Querido Pai, derrama uma bênção especial sobre todas as famílias do mundo, Senhor. E aqui, de modo especial, representados pelo Vilmar, pela Virgínia e também pela Kelly. Que as suas famílias sejam abençoadas. Que a minha família e todos aqueles que nos ouvem possam ter agora as suas famílias abençoadas. Que o Senhor, através do sangue de Jesus, possa nos proteger, possa nos dar a paz, possa nos dar o amor, possa nos dar o perdão dos nossos pecados. E que o Senhor, através do sangue de Jesus, possa nos dar estas vestes brancas. Que nós possamos já estar sentindo livres da culpa, livres do peso, do pecado, e possamos já começar a viver mais felizes nesta terra.
e que um dia nós possamos estar realmente recebendo essas vestes brancas para viver contigo. Nós queremos te pedir por aqueles que sofrem, nós queremos te pedir pelos médicos, pelos enfermeiros, queremos te pedir também pelos médicos veterinários, todos aqueles que cuidam da natureza, dos animais e de todas as pessoas também, Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os professores, sobre os diretores de escolas, os pedagogos e sobre os líderes que precisam decidir tanto pela educação quanto pelos outros destinos do mundo. Que o Senhor os ilumine na medida que eles abram seu coração a Ti. Que o Espírito Santo esteja conosco. Que nós tenhamos uma semana muito feliz de agora até na próxima quinta-feira. E que nós possamos tirar tempo para orar, para estudar a Tua Palavra, para dar valor às coisas espirituais. Fica conosco, nos abençoe e nos perdoa. Nós pedimos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, para encerrar, então, qual é a palavra de hoje que fica depois desse estudo, dessa conversa? Só uma palavra ou uma pequena frase? Qual seria, o que te toca hoje para você falar? Quem tem ouvidos, ouça. Que a gente possa escutar. Amém. Escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus na nossa consciência e escutar o outro. Escutar o nosso irmão, né? Escutar as pessoas. Ter mais 2 ouvidos e uma boca, né? O que mais? Que possamos guardar essa palavra que tanto se perdeu no tempo e na história de todas essas igrejas, de todos esses tabernáculos, que a gente consiga guardar. Guardar no coração significa obedecer, né, Virgínia? Porque amar significa respeitar e significa obedecer também, né? Porque guardar não é só para lembrar. Que no sentido bem amplo, quando ele fala que nos guarda, ele nos protege. Então é preciso também a gente guardar todos os seus mandamentos, né? Guardar as suas observações, que são tão preciosas, né? Que possamos refletir, separar um momento nessa pandemia, que estamos em casa, para refletir mais sobre isso aí. Palavras, eu acho que dessa época são fé e coragem, né? Opa! São as palavras do momento. Isso. É verdade, Kelly. Verdade, Kelly. Fé e coragem para a gente poder enfrentar. E eu diria esperança. Muito bem. Esperança. Esperançar. Esperança do verbo esperançar. Que é uma palavra que a gente não vive sozinho, que a gente não fala sozinho, né? Do grande mestre, do nosso Paulo Freire, né? Esperançar não se conjuga sozinho. Esperançar se conjuga com o outro, em companhia do outro. Que a gente possa esperançar e guardar. Guardar e tirar tempo, porque nós tiramos muito tempo para a vida deste mundo imaterial e quase nada da nossa agenda diária e semanal é para as coisas espirituais. E eu acho que essa pandemia veio para nos dizer isto. Veja o teu caminho, olha a tua vida, o rumo da tua vida. Você está indo para cima ou você está indo para baixo? Para que lado você está indo? Que rumo você tem? E que todos nós possamos pensar, amar, esperançar, guardar e filmar. Ouça, ouvir. Ouvir. Muito boa noite, foi muito abençoado este momento, eu amei, Kelly, as suas intervenções foram fantásticas, tá? Fica aí o convite para os nossos outros amigos, colegas também das universidades do Vilmar, da Virgínia, das nossas, né, os colegas lá, Kelly, fale para eles, né, que tem muitos que eu sei que gostam, às vezes estão dando aula, alguns estão dando aula, e alguns estão com atividades. Iselme, por exemplo,
não está conosco neste momento, Vilmar, porque ela adoeceu. Ah, Às e vezes, a Iselme, é por mas isso. é gripe, alguma coisa? Não, ela se sobrecarregou e se preocupou tanto com as aulas online que o médico a colocou de repouso. Então, Vai estar nas nossas preces. exato, Verdade. sim, sem dúvida. E então, assim, a gente percebe muitos que estão, às vezes, parcialmente conosco, eles têm outras atividades, mas estão assistindo e gostando muito. Que Deus abençoe a todos. Até a semana que Tchau, vem. Kelly. Um prazer te conhecer, viu? Grande Foi um Até Alice. prazer, quinta. adorei vocês. Tchau, Vilmar. Amo Até você, quinta. Vilmar. Tchau. Virei Tchau. fã. Até mais. Igualmente.